Seja bem-vindo ao Echo Journal Club, o podcast que traz as últimas atualizações em ecocardiografia, de forma prática e direta. Eu sou a Bárbara Linhares e ao meu lado está o Felipe de Oliveira, criador do Eco Descomplicado. Juntos, exploramos os artigos científicos mais relevantes e aprofundamos o conhecimento em imagem cardiovascular. Prepare-se para mergulhar nesse universo fascinante e transformar sua prática clínica. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Echo Journal Club. Meu nome é Felipe, eu sou cardiologista e cardiografista e criador do Eco Descomplicado. E para esse projeto, eu estou aqui acompanhado da Bárbara. Olá, pessoal. Eu sou a Bárbara Linhares Landesic, sou cardiologista e ecocardiografista do Hospital Biocor Redditor, em Belo Horizonte, e sou criadora do podcast The EcoCast, que trazemos atualizações em cardiologia e ecocardiografia para vocês. Tenho certeza que, na nossa especialidade, sempre há algo que a gente pode aprender uns com os outros. Então, espero que esse seja um momento enriquecedor para todos nós. Esse é um projeto que tem por objetivo trazer aí as principais publicações das revistas mais relevantes para o nosso universo aqui da cardiografia, tentando trazer essas publicações de maneira mais acessível para você que faz eco no seu dia a dia. Tenho certeza que isso vai te ajudar também a fazer eco com mais segurança, então acompanha a gente para se aprofundar no universo da cardiografia e seguir se mantendo atualizado. E agora eu trago mais um artigo muito interessante que eu tenho certeza que vocês vão adorar, que é sobre a avaliação ecocardiográfica da insuficiência aórtica crônica e que é uma abordagem comparativa com a ressonância magnética. Esse é um artigo da JACC de 2024, em que o estudo investiga, então, a precisão da ecocardiografia que a gente faz todos os dias na avaliação, então, da insuficiência aórtica crônica, que é um desafio, e comparando essas medidas, essa avaliação com a ressonância cardíaca, magnética cardíaca, que é o padrão ouro, que é a referência que o artigo reconhece. Então, através da análise de dados quantitativos, o estudo, então, ele visa elucidar, então, a viabilidade e realmente a precisão do eco e tenta definir aí limiares específicos para melhorar essa classificação da insuficiência aórtica. Então, para a gente começar a entender o objetivo do estudo, existe o algoritmo da Sociedade Americana de Eco que recomenda a identificação das características específicas da regurgitação aórtica leve e da grave para a gente classificar. É aquela tabelinha lá que a gente acompanha do que é grave, o que é leve e no meio ali o moderado. Então, existem vários critérios que classificam uma regurgitação aórtica crônica como importante. O estudo, então, visou comparar a precisão desse algoritmo da ACE na identificação da insuficiência aórtica, então, significativa, ou seja, maior ou igual a moderada a grave, comparando com a ressonância magnética, então, que é o padrão ouro. Então, o ecocardiograma, então, é um exame, é um método de primeira linha para avaliação da insuficiência aórtica, mas as diretrizes carecem de um embasamento quantitativo robusto, ou seja, tem vários tópicos que mostram que existe uma insuficiência aórtica importante, mas se tem muitos tópicos, talvez falte a certeza, né? Se tem muitos critérios, muitos parâmetros é porque não tem ainda uma coisa mais robusta para embasamento quantitativo. Os estudos comparativos anteriores, eles tinham um número limitado de pacientes com um espectro incompleto de gravidade de insuficiência aórtica. Então, esse foi um estudo que englobou 81 pacientes, ou seja, vários foram retirados da amostra de insuficiência aórtica crônica pela ressonância, porque não entraram pacientes com cardiopatia congênita, exceto bivalvulares, regurgitações valvares, outras acima de leve, não foram incluídos no estudo, ou seja, foram 81 pacientes incluídos. E quais foram as medidas nos exames? O eco transtorácico, então, foi realizado quase que simultaneamente naqueles pacientes que iam realizar ressonância magnética cardíaca, que tinham indicação de avaliar a insuficiência aórtica, quantificação da insuficiência aórtica pela ressonância, e o ecocardiograma, então, fez medidas detalhadas de vena contracta, relação do jato de insuficiência com a via de saída do ventrículo esquerdo, o PHT, o PISA, todos que a gente já tem ali naqueles critérios da ACE.
A ressonância magnética cardíaca foi realizada o cine para avaliação anatômica funcional e com contraste de fase para quantificar a insuficiência aórtica. E como que foi classificada a gravidade da insuficiência aórtica? Foi a partir do volume regurgitante. Como que foi obtido o volume regurgitante? O volume pelo eco foi o volume sistólico da via de saída do véu stroke volume menos o stroke volume do anel mitral, ou seja, o quanto que voltou daquele débito que entrou, daquele volume que entrou no ventrículo esquerdo. Então, aí foi classificado como leve, um volume regurgitante abaixo de 30 e grave, um volume regurgitante acima de 60 ml. Importante que essa classificação de regurgitação aórtica se baseou na importância do volume regurgitante, ou seja, que ele é mais adequado para refletir a sobrecarga volumétrica naqueles pacientes que têm fração de ejeção preservada. Sempre enfatizando que insuficiência aórtica crônica e importante leva uma sobrecarga volumétrica. Foi por isso que o volume regurgitante foi tão bem considerado. Os destaques desse estudo foi que houve reprodutibilidade entre os observadores, entre o observador. Então, assim, foi um estudo muito bem conduzido. Uma análise estatística muito boa, muito completa. Então, o estudo incluiu 81 pacientes com idade de média de mais ou menos 52 anos, 74% eram homens e a grande maioria, ou seja, 58%, tinham válvula aórtica bivalvulada. E quais foram os resultados do estudo? Ou seja, na classificação da insuficiência aórtica, maior que moderada grave, houve discrepância de apenas 27% dos casos entre o eco transtorácico e a ressonância, ou seja, os valores foram muito próximos na quantificação desse volume regurgitante. E a viabilidade das medidas ecocardiográficas, a correlação dos volumes do eco para a ressonância foi bem forte, então os resultados foram comparáveis sim. O ecocardiograma nessa medida de volume regurgitante foi bem comparável ao eco. Então, a concordância global entre o eco e a ressonância nessa gravidade foi moderada, foi 64%, mas o desempenho do algoritmo, a área sobre a curva desse algoritmo da ACE para insuficiência aórtica grave foi de 0,90, ou seja, um excelente modelo para distinguir a insuficiência aórtica grave da não grave. Então, a gente chega à conclusão? Não, conclusão não. O que progredimos então nesse artigo? Então, tudo bem, não é todo mundo que faz o volume regurgitante. A gente tem que considerar que é muito difícil a gente ver um laudo e serviços que fazem volume regurgitante de rotina. Então, o artigo foi além. Então, entre os parâmetros ecocardiográficos de gravidade que não envolvem a quantificação volumétrica, como é que foi essa correlação com a ressonância? Então, os parâmetros quantitativos que tiveram correlação com a insuficiência aórtica grave, a ressonância foram vena contracta, a largura do jato e o volume diastólico final do ventrículo esquerdo indexado. São esses três que a gente tem que acreditar e se basear no nosso dia a dia, já que não é tão fácil fazer volume regurgitante. Então, vamos lá. A vena contracta, então, superior, maior ou igual a 0,64, foi um critério considerado mais preciso para quantificar a insuficiência aórtica grave. Além disso, a largura do jato sobre o diâmetro da via de saída do ventrículo esquerdo maior que 40%, maior ou igual a 40%, foi muito preciso para quantificar esses pacientes com insuficiência aórtica grave. Além disso, esse valor de corte de 93 ml por metro quadrado, ou seja, o volume diastólico final do ventrículo esquerdo indexado para a superfície corporal, foi considerado um marcador muito importante de uma insuficiência aórtica significativa por sobrecarga de volume. Então, esses foram algoritmos simplificados que o artigo traz para ajudar, para simplificar aquela padronização, aquela tabela da ACE, né, aquele gráfico da ACE que eu mostrei anteriormente. Então, ele considera que talvez esses algoritmos simplificados possam substituir aquela tabela com vários critérios, que são mais de 6 critérios, e substituir por 3. Então, o que a gente conclui? Qual que é a implicação, então, para as diretrizes e as conclusões? O eco, então,
baseado nas diretrizes da ACE, demonstra, então, boa viabilidade, concordância com a ressonância magnética, e os parâmetros mais precisos para fazer uma avaliação de insuficiência aórtica crônica importantes são o Doppler colorido, com características do jato, da regurgitação aórtica pela vena contracta, pela relação do jato com a via de saída, e o índice do ventrículo, do volume do ventrículo esquerdo, são os parâmetros mais precisos para essa avaliação. Então, o artigo sugere uma revisão dos artigos da ACE, organizando hierarquicamente os sinais mais específicos e mais precisos. Então, enquanto para classificar como severo, como grave, a gente tinha vários critérios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ele sugere que tenha mudança para 3 critérios somente. Uma vena contracta maior ou igual a 60, uma largura do jato maior que 40%, maior ou igual, e esse volume diastólico final indexado maior ou igual a 93, para simplificar. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Trabalho muito interessante, né, Bárbara? Comparando aí, primeiro de tudo, chama a atenção a acurácia, né, a correlação entre ressonância e eco. Não é dizer que o que a gente está fazendo que temos um problema, na verdade, na nossa classificação. Acho que a gente tem uma acurácia razoável quando comparado com a ressonância. Eu acho que é trabalhoso a regurgitação aórtica, a avaliação da regurgitação aórtica, ela é trabalhosa, e vale destacar, né, que muitos dos parâmetros de eco são derivados na época da comparação com o cateterismo, né, com a angiografia. A galera fazia muitos daqueles pontos de corte que a gente usa até hoje, né, classicamente usados até hoje, eles foram derivados lá originalmente da comparação com a angiografia. A partir daí depois vem trabalhos prognósticos e tudo, né? Não estou dizendo que tudo que toda a avaliação é antiquada, mas vale lembrar que a gente saiu lá da angiografia, passamos pelo eco, agora a ressonância, e a gente ainda assim tem uma boa confiabilidade, a gente consegue selecionar bem esses pacientes. E eu, particularmente, costumo trazer muito no meu conteúdo, nas minhas aulas, enfim, eu gosto sempre de destacar a importância dos parâmetros de impacto hemodinâmico, em especial a questão do refluxo na aorta descendente, né, especificamente para insuficiência aórtica, o refluxo na aorta descendente, tanto torácica como abdominal. E aqui a gente tem uma medida indireta disso, que é o volume regurgitante, que se mostrou muito confiável. Eu confesso que eu fiquei surpreso com o quão acurado foi a avaliação do volume regurgitante pelo eco, pelo método volumétrico, né? Não foi pelo PISA, foi pelo método volumétrico, que foi usando ali o influxo mitral nessa jogada, e que traz para a gente mais uma ferramenta nesse arsenal que eu acho que pode ser bem interessante. Legal, é um bom trabalho que mostra que a gente não precisa apelar para a ressonância sempre. O eco ainda está mais fácil de fazer do que a ressonância, está mais disponível, e eu acho que simplificar é sempre a gente sempre quer simplificar mais, mas se tem uma valvopatia que é bem desafiadora nessa avaliação, é a regurgitação aórtica. Eu não sei se a gente vai caminhar para uma redução no número de parâmetros tão cedo, mas quem sabe fazer uma avaliação hierarquizada, fazer uma avaliação, começar com os mais robustos e partindo depois para uma avaliação mais refinada com outros parâmetros ali, quando os outros ficam em cima do muro, né? Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por nos acompanhar no Eco Journal Club. Não se esqueça de seguir o canal do Eco Descomplicado no YouTube e acompanhar nossos episódios nas principais plataformas de áudio como Spotify e Apple Podcasts. Assim, você não perde nenhuma atualização sobre o mundo da ecocardiografia. Até o próximo episódio.